noite, queridos. Obrigado, Dani, mais uma vez por esse convite e pelo privilégio de poder estar ministrando aqui aos nossos queridos teresinenses, piauienses e outros enses. Eu sei que tem gente que veio um pouquinho mais longe, né? A todos vocês que vieram de perto e de longe, que a graça, que a bondade, a misericórdia do Senhor possa estar alcançando o seu coração, não apenas nessa noite, mas nos dias que ainda estão por vir. Já faz um ano e alguns meses em que a gente compartilha desse calor, desse clima tropical, desse carneirinho na brasa, desse frango com queijo que uau, né? que é uma delícia, mas em especial desse calor humano piauiense. É um privilégio poder, como eu disse, um ano e alguns meses aqui, sem ter muitas oportunidades de poder ministrar junto à igreja aqui, né, de Teresina, mas o Dani me dá aqui uma oportunidade. Por essa oportunidade eu sou grato a Ele, grato ao Senhor, e aguardamos outros momentos como este. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 2. O nome do Senhor é santificado no céu, por isso nós clamamos para que o seu nome seja santificado na terra. A vontade do Senhor, o reino do Senhor se estabelece, é estabelecido na terra, no céu. Por isso clamamos para que a vontade, o reino do Senhor também seja estabelecido na terra. Nos céus não falta amor, não falta reverência, não falta paixão pela glória do Senhor. No céu não falta, e o nosso clamor é para que não falte na terra também, que haja também na terra amor, que haja também na terra reverência, que haja também na terra paixão pelo seu santo nome, por sua glória. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante. Assim nós lemos na sua palavra. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. O Senhor, Ele é um ser apaixonado. Deus é um ser apaixonado.
apaixonado. Ele é apaixonado por sua criação, Ele é apaixonado por você, Ele é apaixonado por sua igreja. Mas acima de tudo, acima de todas as coisas, Deus, Ele tem uma grande paixão. Ele tem grande paixão por sua glória. Acima de todas as coisas, Deus tem paixão pelo seu próprio ser. E a paixão de Deus por sua glória é grande, porque não existe nada e ninguém que se compare a Ele mesmo. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Existem aqueles que vão dizer que o Deus dos cristãos é um Deus vaidoso, que Ele é um Deus orgulhoso, porque Ele atribui toda a glória para si. Ele não divide a sua glória com ninguém e não permite que a sua criação renda a glória a qualquer outra coisa ou a qualquer outro ser. Mas por quê? Por que isso? Por que isso é assim? Isso é porque Deus também é ciente de que não há nada e ninguém acima dele. Ele também é ciente que nada e ninguém se compara à sua pessoa, que nada e ninguém se equivale à glória da Santa Trindade. Deus sabe quem Ele é. Ele é ciente de quem Ele é. E porque render glória é reconhecer o caráter máximo, porque render glória é reconhecer o caráter mais elevado existente, por conta disso, o ato de se render glória a Deus é um ato de justiça, é um ato de verdade, porque não existe alguém acima de Deus. Reconhecê-lo como mais alto e sublime ser é um ato de clareza, é um ato de inteligência. E quando Deus exige que se rendam glórias a Ele, somente a Ele, isso se deve não à vaidade ou orgulho, mas se deve à justiça, se deve ao entendimento de Deus acerca do que é justo. E justo ou justiça é render glória àquele que tem a autoridade máxima. Justiça é render glória àquele que existe de eternidade em eternidade, porque nem o tempo é capaz de contê-lo. Justo é render glória àquele que tem e é o caráter mais elevado existente. Não há outro acima, não há outro além de Deus, não há. Vamos imaginar uma situação. Imaginemos que eu fosse o melhor cirurgião cardíaco de todos os tempos, por conta de uma eficiência comprovada ao longo dos anos, onde se percebeu um resultado 100% positivo. Todos os meus pacientes operados ficaram bem, ficaram sãos. Imaginemos essa mesma situação também um outro cirurgião, só que de pobre formação, alguém que mal havia passado nas provas e com um histórico 100% negativo, ou seja, todos os seus pacientes morreram por incapacidade cirúrgica. Imaginemos nesse cenário, que eu e esse outro cirurgião estivéssemos diante de um pai angustiado por conta de uma condição cardíaca, por conta de uma condição grave no coração de um filho. E eu dissesse a esse pai, o pai desse garoto, eu dissesse a ele o seguinte: olha, já que eu sou humilde,
Já que não existe vaidade em mim, eu vou deixar que o outro médico opere o seu filho. É porque eu sou tão humilde, sabe? Só que nesse caso aqui, o dar a cirurgia, ou dar a glória, entregar a glória para outro, não seria um sinal de humildade ou um sinal de ausência de vaidade, não. Nesse caso aqui seria um ato de crueldade, seria um ato de maldade. Isso provaria que eu era um ser sem coração, né? Sim, seria um ato de injustiça. E com certa semelhança, o fato de Deus, o Senhor, ter acima de todas as coisas paixão por sua glória, não faz dele um ser orgulhoso ou vaidoso, mas faz dele um ser, faz dele o Deus da bondade, o Deus da justiça, o Deus da verdade. Não há outro além dele mesmo, e Deus não pode fingir que não sabe disso. Ele é bom, Ele é justo, Ele é amor. E sendo Deus então o mais sublime ser existente, nada mais justo do que fazer dele o alvo de toda a paixão. Nada mais justo do que isso. E todas as vezes que nós nos mergulhamos nessa imensidão do ser do Senhor, nada é mais natural do que sermos enchidos pela paixão de Deus. Nada é mais natural do que nos apaixonarmos. Quando a gente mergulha, quando mergulhamos em Deus, quando nos lançamos nessa realidade gloriosa e sublime, nada mais natural do que nos apaixonarmos. E a paixão, como foi dito no início, é algo forte, é algo poderoso, é algo extremamente poderoso. O mundo foi moldado por pessoas cheias de paixão. A história da humanidade teve o curso mudado, interrompido por causa da paixão de um homem, por causa da paixão de Cristo. E o mundo ainda hoje é constantemente transformado por pessoas cheias de paixão, cheias de paixão. E o deixar de apaixonado, o deixar de estar apaixonado, diferente do que o mundo diz, o deixar de estar apaixonado não é algo natural. Não é a maneira como as coisas devem funcionar. Porque o mundo vai dizer que a paixão passa. E sim, as paixões desse mundo passam. Elas passam. Mas existe uma outra paixão, uma outra. Deus vai nos dizer que existe uma paixão que pode sim durar para sempre. Que existe uma paixão que deve durar para sempre. Deve durar para sempre. E foi por causa da falta de paixão, foi por terem abandonado o primeiro amor, foi por terem abandonado o amor que tinham no começo. Esse é o sentido do primeiro amor. Foi porque a paixão que não deveria ter passado, passou, que o Senhor disse essas palavras à igreja de Éfeso e diz à igreja de nossos dias. Mas como era Éfeso?
Éfeso era uma mega cidade, pelo menos nos padrões daquele tempo. Era uma cidade portuária bastante movimentada, né, e próspera, né? A cidade mais próspera da região, com cerca de 250 mil habitantes. Isso é um número bastante considerável para a época. E era situada ali na Ásia Menor, né, no terreno do país que hoje é a Turquia. E para a gente ter uma noção melhor da magnitude, né, dessa cidade, foi em Éfeso onde construíram um enorme de um templo em homenagem à deusa Diana. E esse templo era algo suntuoso, era considerado uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo. Tinha 100 colunas, né, feitas de mármore, era algo assim grandioso. E além do templo, a cidade também tinha um grande teatro, né, um teatro para 25 mil pessoas, tinha piscinas públicas, tinha uma grande biblioteca, né, enfim, era uma mega cidade. E não foi à toa que o apóstolo Paulo, há cerca de 30 anos antes, né, do livro de Apocalipse ter sido escrito, não foi à toa que o apóstolo Paulo, ele não apenas visitou Éfeso, mas ficou ali durante 3 anos proclamando o Evangelho e fazendo discípulos. Foi nessa cidade, inclusive, onde ele gastou mais tempo, dentre todas as outras cidades, né, de todas as outras viagens missionárias. E a pregação do apóstolo Paulo foi próspera, né, em Éfeso, e foi tão próspera que não demorou muito para que a igreja em Éfeso se tornasse uma das principais igrejas, uma das igrejas mais famosas e influentes em todo o mundo antigo. Uma referência. E como era a igreja em Éfeso? Por conta de Atos 19 e 17, nós vamos ficar sabendo que ali havia um povo que temia a Deus. Atos 19 e 19 vai contar para a gente também do episódio onde os recém-convertidos, né, eles queimaram os seus livros, né, da prática do ocultismo, né, e o valor desses livros totalizou 50 mil dracmas, e uma dracma era o valor de um trabalho braçal, e se a gente calcular isso por 50 reais, daria em torno de 2 milhões e 500 mil reais em material queimado por esses novos convertidos, né? E foi em Éfeso onde os irmãos experimentaram muitos milagres, né? Foi ali onde os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curavam e expulsavam demônios, né? Só os lencinhos e os aventais do apóstolo. Foi em Éfeso onde um caso ficou muito famoso, porque ali os 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes judeus, foi ali onde esses 7 meninos, né, quando eles tentaram expulsar um demônio, né, de um homem em nome do Jesus de Paulo, foi ali que os 7 levaram uma surra, né, dessa pessoa endemoniada, e saíram correndo, feridos e nus, né, perderam as suas roupas, né, e essa história repercutiu, né, todo mundo ficou sabendo. E por final foi em Éfeso onde houve um grande tumulto, porque uma grande revolta. A adoração a Diana sustentava uma importante economia local. As pessoas passaram a perder o ganha-pão por conta da adoração exclusiva a Cristo Jesus. A mensagem fazia isso. E houve uma grande revolta na cidade, né, porque os que dependiam desse comércio, né, acabaram perdendo o ganha-pão e se revoltaram. E depois dessa revolta, o apóstolo Paulo então percebeu que era tempo dele partir. Ele partiria. E partiria para deixar a igreja nas mãos da liderança local, né? Mas quem era
essa liderança local? Nas mãos de quem o apóstolo Paulo deixaria a gloriosa igreja de Éfeso? Nas mãos de quem? Ele deixou a igreja nas mãos de Timóteo, seu filho na fé, para quem chegou a escrever 1ª e 2ª Timóteo. Deixou a igreja aos cuidados de Priscila e Áquila, seus cooperadores, de quem Paulo faz menção em suas cartas. E deixou também a igreja de Éfeso, segundo a história vai nos contar, nas mãos do apóstolo do amor, do apóstolo João, que havia se mudado para lá, era um dos residentes da cidade e um dos pastores responsáveis, um dos líderes da igreja em Éfeso. E eu não sei, eu desconfio que talvez não seja à toa, porque quando o apóstolo Paulo, anos depois, ele escreve a carta aos Efésios, talvez não seja à toa que Paulo, ele menciona que a igreja em Éfeso era famosa por 2 razões, por 2 motivos. O apóstolo do amor residindo ali, o apóstolo João morando ali, não seria difícil entender por que a igreja de Éfeso, como descrita em Efésios 1:15, era famosa por sua fé em Cristo Jesus e era famosa pelo amor, por ser amorosa. Era essa a fama da igreja. Eu não sei se foi uma coincidência ou não, mas o apóstolo do amor era um dos pastores da cidade, e coincidentemente ou não, os irmãos em Éfeso eram conhecidos pelo amor, conhecidos pelo amor que um dia haveriam de abandonar. Apocalipse 2, versículos 2, 3 e 6. Palavras de Cristo Jesus: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e conheço a sua perseverança, conheço a sua devoção. Sei que você não tolera homens maus, que colocou à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 6: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aqui a gente percebe que a igreja em Éfeso, nos tempos do livro de Apocalipse, a igreja era uma igreja bastante ativa, ela era muito ativa, ela era cheia de programas, cheias de atividades, cheias de cronogramas, de deadlines, de ministérios, de conferências, enfim. Os irmãos efesianos, eles não tinham problema com o trabalho, eles trabalhavam arduamente, o negócio deles era servir, servir e servir, não tinham problemas com o serviço. E mais, eles eram perseverantes, eles não desfaleciam, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao sofrimento causado pelo testemunho, eles não desfaleciam, sofriam pelo nome de Jesus, eram presos por Jesus, pregavam no frio, no calor por Jesus, eles eram fortes, eles eram durões. Os efesianos não eram moles, não, eles eram durões. E além de tudo isso também, eles não toleravam gente ruim, não toleravam falsos ensinamentos, não toleravam heresias, não toleravam falsos apóstolos e não
toleravam práticas pagãs, como as dos nicolaítas. E de forma superficial, olhando por cima, a igreja em Éfeso parecia estar muito bem, né? Mas muito bem. Qualquer um de nós estaria pronto para honrar um povo assim. Puxa, um povo assim, trabalhador, servo, diligente, estudioso, defensor da fé, ortodoxo, intrépido, missionário. Um povo que sofria pela fé sem desfalecer. Que povo! Mas como é possível existir algo de errado com um povo desse? Como? Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja discipulada por ele durante os 3 primeiros anos, uma igreja acompanhada de longe por ele através de cartas escritas pelo seu próprio punho, uma igreja pastoreada por Timóteo e pastoreada também pelo apóstolo João, uma igreja com colaboradores como Priscila e Áquila. E algo que eu ainda não mencionei: essa igreja tinha no rol dos seus membros, digamos assim, ela tinha como uma de suas anciãs uma mulher preciosa e querida, muito querida. Eu não sei quantos aqui se lembram, mas quando Jesus estava ali pregado na cruz, ele disse algo a João, ao apóstolo João, ao discípulo João. Ele disse: João, cuide da minha mãe como se ela fosse a sua. Cuide de Maria como se ela fosse a sua mãe. Maria, agora João é seu filho. O que aconteceu? O apóstolo João, ele fez isso. Ele cuidou de Maria e foi cuidado por Maria, né, como se ela fosse a sua própria mãe. E consequentemente, quando ele se mudou para Éfeso, ele levou Maria junto com ele. Agora imagine você se converter a Jesus, escutar tudo acerca de Jesus, tudo o que ele fez por amor, toda a sua história, toda a sua trajetória, morte, crucificação e ressurreição. Ouvir tudo isso sobre ele e um dia alguém chegar para você e cutucar: ei, sabe quem está sentado ali na primeira fileira? Aquela que andou todos os dias ao lado do Santo de Deus. Uau! Imagina ser discipulada por ela, ouvir da boca delas as histórias. Como assim? Como é possível que possa haver algo de errado com esse povo? Uma igreja tão referencial, tão famosa. Mas apesar de todas as aparências, apesar dos seus fundadores, apesar de todos os personagens envolvidos no cuidado dessa igreja, apesar dos muitos sinais e das muitas maravilhas, apesar de um passado de bom testemunho e apesar de terem começado bem, havia algo de muito errado, sim. Eles abandonaram o primeiro amor. Eles haviam abandonado o amor que tinham no começo. E o Senhor os responsabilizou. Os responsabilizou por deixarem de amar como amavam. Os responsabilizou por terem esfriado. Existe um processo
de esfriamento do amor, um processo pelo qual aquele que esfria é responsável. É responsável. O Senhor disse: vocês abandonaram o primeiro amor, abandonaram a paixão, abandonaram o amor que tinham no começo. Eles foram os responsáveis pelo abandono. Apesar de um bom começo, apesar de um excelente começo, com o tempo eles foram fazendo concessões aqui, foram abrindo exceções ali. Apesar de um bom começo, com o tempo eles foram se aproximando do pecado, de pouco em pouco, até que o pecado deixou de parecer algo tão ruim assim. Até que é bacaninha esse negócio aqui. Apesar de um bom começo, com o tempo eles foram se esquecendo de que haviam sido predestinados a serem participantes da ação de Deus na terra e não apenas espectadores. Apesar de um bom começo, com o tempo, o sucesso de suas atividades se tornaram mais importantes do que a razão de se fazer tais atividades. E que perigo! Que perigo! Que perigo ser uma igreja com conteúdo, mas sem paixão. Que perigo ser uma igreja que prefere ganhar um argumento do que ganhar um amigo. Que perigo ser uma igreja cheia de atividades que promovem apenas o enchimento temporário de um coração vazio. Que perigo ser uma igreja que não tolera a heresia sem ter amor pelo herético. Que perigo ser uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa sem deixar de odiar quem as pratica. Que perigo ser uma igreja sem compaixão. E é um perigo porque foi a igreja sem amor, foi a igreja sem compaixão que esquartejou os hereges e queimou as bruxas. É um perigo porque a igreja sem paixão, intolerante, foi essa igreja que gerou e gera as guerras ditas santas, que cria uma cultura de ódio. É um perigo porque essa igreja sem amor, ela não aceita homossexuais, ela não aceita mulheres de programas, ela não aceita traficantes e toda sorte de miseráveis no seu meio, ela não aceita. Ela aceita os mentirosos, ela aceita os adúlteros, aceita os sonegadores, recebe os orgulhosos e dá boas-vindas aos ricos, mas não recebe aquele tipo de gente. É um perigo porque atividades e projetos que nascem de outras razões sem ser o amor, não geram pessoas apaixonadas. Podem gerar entretenimento, podem gerar lazer, educação, proselitismo, mas não geram paixão. Não geram. E é um perigo. É um perigo ser uma igreja sem amor. É um perigo ser uma igreja sem paixão, porque uma igreja assim deixa de ter razão de existir. O destino da igreja que não ama é sucumbir, é desaparecer, e foi exatamente isso que aconteceu com a outrora tão gloriosa igreja em Éfeso. Ela sucumbiu.
ela foi destruída, o povo foi disperso, e hoje existem apenas ruínas que nos advertem acerca do futuro da igreja que deixa de amar. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Fechar os seus olhos, se isso te ajudar. E se perceba diante do autor, diante daquele que pronunciou essas palavras, não apenas a igreja de Éfeso, mas a igreja de todos os tempos, em todos os lugares. Se perceba diante daquele que disse: eu não sei o estado do seu coração, eu não sei como tem andado a sua vida, mas eu não sei quantos aqui conseguem ou conseguiriam ouvir o Senhor dizendo, você se lembra? Você se lembra, filho? Você se lembra, filho? Se lembra do começo? Se lembra? Você se lembra pelo que você era conhecido? O que as pessoas ao seu redor costumavam dizer sobre você no começo? Se lembra de como você sorria? Se lembra de como nada roubava a sua alegria? Você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo? Você me servia e me adorava com fervor, com prazer. Se lembra? Você orava e ficava comigo. Você orava e orava e orava e ficava comigo. Você orava por sua casa, você orava por sua família, você orava pelos seus amigos, orava pelos perdidos, orava por aqueles que sofrem, orava pelos famintos, orava pelas nações. E você fazia isso só comigo, só comigo. Se lembra de como você lia com prazer a minha palavra? Cada página, cada capítulo, cada palavra. Se lembra de como você falava de mim para os outros? E você não tolerava falar mal dos outros. Você dividia com alegria e com generosidade. Você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Você tinha prazer nas vigílias, nos jejuns, nas viagens missionárias. Você tinha prazer em fazer a minha vontade. E não, você não me trocava por um programa de televisão ou por um jogo de futebol. Você não me trocava por nada. Você buscava viver em santidade. Você mantinha distância do pecado. Você pensava em mim. Se lembra de como você pensava em mim? Eu era o seu último pensamento antes de dormir, e o primeiro pensamento antes de logo quando você acordava. Você tinha prazer
atividades você tinha prazer de me cultuar. Nada pesava para você. Você mudou. Por que você mudou? Porque você não me ama como você me amava no começo. Você costumava me amar, você era apaixonado por mim, você era apaixonada por mim. Mas você não é mais. Você não é mais. Por quê? Por quê? Porque você abandonou o amor que tinha por mim. Por quê? Quem diz que a paixão acaba? Quem diz? Pois saiba que a minha paixão por você não acabou. Não acabou. Saiba que eu tenho, saiba que eu te amo da mesma maneira que sempre te amei, da mesma maneira. Se preciso fosse, eu faria tudo, tudo, tudo de novo por você. A minha paixão por você não mudou, não mudou. Eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo, eu continuo sendo amor, eu continuo sendo eterno, eu continuo sendo o Todo-Poderoso. Os anjos ainda cantam e se dobram e clamam que santo, santo, santo eu sou. Eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei. Mas você mudou. Mas você mudou. Você abandonou o amor que tinha no começo. Você não é mais o mesmo. Você me chamava de papai e eu te chamava de filhinho, de filhinha. Mas hoje você me chama de excelso e glorioso Deus. Mas eu ainda continuo te chamando de filhinho, de filhinha. Onde está? Onde está você hoje, 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 hoje? Eu sinto saudades de você, filho. Eu sinto saudades de você, filha. Volte. Volte, 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 volte. Volte, volte, volte. Me ame como você me amava. Eu não mudei, eu não mudei, eu não mudei.
tua casa. Se o Senhor te chama, se essa palavra foi para você, se Ele falou no teu coração e você precisa responder, você precisa corresponder. Aquele que não mudou, aquele que não mudou, aquele que de eternidade é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Você que precisa voltar, você que quer, você que se arrepende nessa hora, nesse dia, nesse lugar.
sempre glorioso. Se não houver amor, se não houver amor, de nada vai, é esforço em vão, é obra religiosa, é obra da carne. Se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor, se não tiver amor, meu Deus Senhor. É verdade que aquele que se esfriou carece de um milagre, carece de um toque que vem do alto. Clame, 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 clame por esse toque, clame por esse milagre.